Você já percebeu que uma guerra do outro lado do planeta pode deixar o arroz, o pão ou a carne mais caros no seu supermercado? Parece estranho, mas acontece o tempo todo. Quando um conflito começa, não são apenas soldados e governos que são afetados. Cadeias de produção inteiras podem ser interrompidas, navios deixam de circular, fertilizantes ficam mais caros e alimentos básicos desaparecem do mercado internacional. Mas como exatamente uma guerra em um país distante consegue impactar o preço da comida na sua mesa? É isso que você vai entender hoje. Ao longo da história, guerras sempre afetaram a produção e o comércio de alimentos. Mas no mundo atual, os impactos são ainda maiores porque a economia global está profundamente conectada. Um dos exemplos mais recentes foi a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Antes do conflito, os dois países estavam entre os maiores exportadores de trigo do planeta. Além disso, a Rússia era uma das principais fornecedoras de fertilizantes, essenciais para a agricultura mundial. Quando a guerra começou em 2022, portos foram bloqueados, plantações foram destruídas e o comércio internacional sofreu interrupções. O resultado foi uma disparada nos preços dos alimentos em diversos países. E isso importa para todos nós porque nenhum país produz tudo o que consome. Mesmo quando o alimento é produzido localmente, muitos insumos utilizados na produção dependem do mercado global. Para entender esse mecanismo, precisamos olhar para 3 fatores principais. O primeiro é a produção. Guerras frequentemente acontecem em regiões agrícolas importantes. Quando fazendas são abandonadas, trabalhadores são deslocados ou infraestrutura é destruída, a oferta de alimentos diminui. Menos oferta com a mesma demanda geralmente significa preços mais altos. O segundo fator é o transporte e a logística. Grande parte do comércio mundial depende de rotas marítimas estratégicas. Quando conflitos ameaçam regiões importantes, companhias de navegação podem evitar determinadas áreas. Isso aumenta os custos de transporte e de seguros. Esses custos acabam sendo repassados para consumidores e empresas. O terceiro fator são os fertilizantes e a energia. A agricultura moderna depende fortemente de fertilizantes e combustíveis. A Rússia é um dos maiores exportadores mundiais de fertilizantes. Quando surgem sanções, restrições comerciais ou problemas logísticos, os preços desses produtos aumentam. E quando produzir alimentos fica mais caro, o preço final também sobe. Segundo dados da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, o índice global de preços dos alimentos atingiu níveis historicamente elevados após o início da guerra entre Rússia e Ucrânia. Os impactos foram sentidos em países da África, Ásia, Europa e América Latina. A história mostra que isso não é algo novo. Durante as 2 guerras mundiais, diversos países enfrentaram racionamento de alimentos. Em diferentes momentos do século XX, conflitos regionais provocaram crises alimentares e inflação em várias partes do mundo. O que mudou foi a velocidade. Hoje, uma interrupção em uma região específica pode afetar mercados globais em questão de dias. Quando pensamos em guerras, normalmente imaginamos batalhas, tanques e disputas territoriais. Mas existe uma consequência menos visível e que afeta bilhões de pessoas: o preço da comida. Em um mundo cada vez mais conectado, segurança alimentar e estabilidade geopolítica estão mais ligadas do que nunca. Entender essa relação ajuda a enxergar que acontecimentos distantes podem ter efeitos diretos no nosso cotidiano. E agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que os países deveriam depender menos do comércio internacional para garantir a própria segurança alimentar? Ou a globalização continua sendo o melhor caminho? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gosta de entender como os grandes acontecimentos do mundo afetam sua vida de forma prática, este canal foi feito para você. Aqui no Mundo X, nós analisamos economia, geopolítica, tecnologia, recursos naturais e as tendências que estão moldando o futuro.
Então deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E compartilhe este conteúdo com alguém que também gosta de entender o que realmente está acontecendo no mundo. Nos vemos no próximo vídeo.